Que bênção, hein? Que ministração poderosa é essa canção, né? Essa canção, ela nos exorta a amar o perdido, a amar o próximo, a amar as pessoas como Jesus nos amou. Para amar as pessoas como Jesus nos amou, é necessário algo especial. Só com o amor que nós temos, nós não seremos capazes, pois Jesus nos amou de maneira incondicional. E o nosso orgulho, o orgulho que há em nós, o egoísmo, a vaidade, nos impede de amar como Jesus amou. Então hoje nós vamos aprender sobre a regra de ouro. Hoje nós vamos aprender sobre algo excelente, um grande tesouro de Jesus. Hoje nós vamos aprender algo maravilhoso que Jesus entregou para nós. Estamos desenvolvendo um tema desde o mês passado e romperemos este mês todo falando deste tema: amar, viver e servir. Amar, viver e servir. É bem a cara de Jesus, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar de Mateus e o Sermão do Monte, uma parte específica desse trecho. Hoje a referência é Mateus 7, de 1 a 12. Mateus 7, de 1 a 12. Se você acompanha aí com a sua Bíblia, já prepara ela, mas deixa ela aberta aí em Mateus 7 e aguarde um pouquinho. De Mateus 5, 6 e 7, então de Mateus 5 a 7, nós temos aí o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, onde Jesus derrama ali um tesouro, aliás, um mega tesouro valioso, cheio de instruções de vida cristã, vida cristã para orientar e nortear a nossa caminhada. E no capítulo 7, ele entrega um tesouro mais que especial, um baú cheio de ouro, o ouro de Ofir, o ouro mais refinado que existe, o ouro mais puro que existe. Lá em Mateus 7, de 1 a 12, está esse tesouro. Então nós vamos abrir este baú e vamos ver como que é esse tesouro que há ali dentro. Mateus 7, Jesus conclui o Sermão do Monte e ele ordena: não julgueis, pedi a Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele promete salvação àqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Ali, nas instruções de Jesus, ele nos dá orientações, e ele promete: aquele que seguir aquelas orientações terá a vida eterna, alcançará o prêmio da salvação. A vontade de Deus é que conheçamos a sua palavra e que a obedeçamos, e a forma com que ele deseja esse resultado, ele próprio resumiu toda a sua vontade em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele expressou de novo de uma outra forma, esperando esse mesmo resultado: o cumprimento da lei. Mateus 7,12 é o versículo da nossa meditação, da nossa análise nesta noite. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei, que é o Antigo Testamento, ela é composta de 613 mandamentos. É uma curiosidade interessante. 613 mandamentos compõem ali o Pentateuco, que é a lei dos judeus. 613 mandamentos. O que é o cumprimento da lei para Jesus? Mateus 22, de 37 a 39. Mateus 22, de 37 a 39, Jesus resume a lei.
em 2 mandamentos. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Lucas 6,31, fala a mesma coisa com palavras diferentes. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Nesse contexto, aqui ele fala de amar os nossos inimigos. Quando fala fazer com os homens o que você queria que eles fizessem contigo, não só os amigos, os conhecidos, as pessoas boas, mas também os inimigos. Façam com todos, inclusive com os inimigos, aquilo que você gostaria que eles fizessem contigo. O que você gostaria que o seu inimigo fizesse contigo? Pense antes de responder. Daí, nos versículos 35 e 36 de Lucas 6, fala assim, Jesus fala assim, façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para com os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Este é o padrão de amor de Jesus. É conveniente que prestemos muita atenção a esse detalhe desta meditação nossa nesta noite. Mateus 7, versículo 12. Porque ele é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e bastante triste, muito pouco praticado por aqueles que o conhecem. Olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vemos que no fechamento do versículo está assim, porque esta é a lei e os profetas. Isso quer dizer a soma e a substância do Antigo Testamento. Eu vou repetir, tudo quanto quereis que vos façam, que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas é o Antigo Testamento, é a suma e a substância do Antigo Testamento, num versículo só, Mateus 7, 12. Em nenhum lugar é encontrado em tantas palavras, mas uma expressão sumária de tudo que a lei exigia. Mateus 7, 12 é a regra do amor, ou a regra de ouro, é conhecida como a regra de ouro. Veio a ser identificada de um modo especial com Jesus, mas o Senhor aqui descreve como a verdadeira essência da lei e dos profetas. A essência da lei e dos profetas é amar as pessoas, é amar todos os homens, inclusive os nossos inimigos. Romanos 13, de 9 a 10, fala assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Eita glória! Essa palavra pois, ou assim, portanto, de Mateus 7, é o elo que Jesus colocou ao ensinar o versículo 12 e as coisas que ele vinha ensinando antes do versículo 12. Quer dizer, de Mateus 7, de 1 a 11. Aí ele vai, o ensinamento que ele deu nos 11 primeiros versículos, ele faz um elo com o versículo 12, para matar e fechar o ensinamento. Então os versículos de 1 a 11 é a preparação para a aplicação da regra de ouro. Então por isso nós vamos retornar um pouquinho. Então voltemos
aos versículos 7 a 11. Depois a gente volta para o início. Versículos 7 a 11, nós vemos ali que Jesus está nos ensinando que devemos orar. Orar sempre, pois temos um Pai Celestial que, ao contrário de nós, que somos maus, isto é, pecadores, temos um Pai Celestial que é bom e que não somente tem uma bondosa disposição, mas também o poder de nos dar coisas boas. Então, nos versículos 7 e 11, Jesus nos fala do nosso relacionamento com Deus. Assim sendo, precisamos voltar então lá no começo do capítulo 7, onde Jesus vai fazendo as ligações, onde vemos de modo claro o nosso Senhor falando sobre o nosso relacionamento uns com os outros. E diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, isto é, não condeneis, para que você não seja condenado. Tire a trave que está no teu olho, isto é, trate as grandes coisas erradas que há na sua vida, que há na minha vida. Todos nós somos pecadores. E assim você poderá ajudar o seu irmão nas pequenas coisas da vida dele. Por outro lado, ele vai também enfatiza: não deem coisas santas aos cães. Isto é, não percam tempo com pessoas agressivas, zombeteiras e blasfemas, que querem prejudicar a sua vida espiritual. Nesse contexto, Jesus volta a nos ensinar sobre a oração, porque a não ser através da comunhão com o nosso Pai Celestial, uma comunhão de confiança, não temos como ter discernimento e capacidade necessária para fazer o que Ele nos ordena: amar as pessoas de maneira incondicional como Ele nos amou. Não temos como nos relacionar adequadamente com o nosso semelhante, porque para isso acontecer, nós temos que ter e usar um amor sobrenatural que nós não temos. Naturalmente, não temos a mínima condição de amar sobrenaturalmente, de maneira incondicional. Assim precisamos da ajuda de Deus para amar o próximo como Jesus nos amou. Nossa tendência natural é fazer o contrário: julgar, condenar, em vez de ajudar, falar mal e ainda fazer vista grossa com os nossos próprios pecados, com as nossas próprias imperfeições. Então, nós temos a tendência também de perder o nosso tempo com pessoas ímpias e revoltadas e deixar de lado as pessoas que nós deveríamos investir nosso talento, pessoas que estão dispostas a receber instrução, a ser discipuladas, pessoas que estão dispostas a receber o amor de Jesus que é liberado e é ensinado através de nós que somos do Senhor, de nós que temos o conhecimento e buscamos esse conhecimento. Por isso, nós precisamos orar, buscar de Deus permanentemente os dons necessários para que vivamos com sabedoria e poder celestial, porque este amor que Mateus 7,12 se refere não é um amor natural, é um amor sobrenatural. Então, no versículo 12, podemos perceber que Jesus está, por assim dizer, fechando o assunto, embora ao mesmo tempo já esteja também nos conduzindo ao que irá ensinar nos versículos seguintes. Ou seja, tudo está interligado, né? Tudo está interligado, tudo tem uma razão. Então são 3 ensinos que levam a um resultado só. Nós podemos parafrasear os versículos de 1 a 12, que são 3 ensinos, mais ou menos assim. Resumindo, o que eu estou dizendo é que de maneira como vocês desejam ser tratados pelos homens, assim vocês devem tratar com eles. Não julguem, não condenem, ajudem-nos em suas dificuldades. Mas antes de fazer isso, tratem também dos seus próprios pecados, como vocês por si mesmos são pecadores e não conseguem fazer isso. Então, orem. Não queiram fazer o que eu mando pelas suas próprias forças. Busquem a Deus, procurem até achar, batem na porta do céu, porque o Pai Celestial é bom e Ele dará a vocês tudo o que pedirem.
Faça dessa forma e assim vocês estarão obedecendo a tudo que a lei e os profetas ensinam. Então, é como se Jesus tivesse falado dessa forma e nesta ordem. Este é o discernimento do estudo dos versículos de 1 a 12. Jesus nos diz que esta é a lei e os profetas. Fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem com a gente. Ou seja, por que Jesus falou que esta é a lei e os profetas? A lei e os profetas é a palavra de Deus do Antigo Testamento. E tudo isso está sintetizado em fazer com que o próximo, tudo quanto quereis que os homens vos façam. Então, fazer com o próximo tudo quanto que eles vos façam é a sintetização de todos os 613 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não mentirás, não dizer falso testemunho. Tudo é em prol de fazer o bem ao próximo. Tudo é em prol de fazer, de amar o próximo. Voltemos então em Mateus 5. Mateus 5 é o início do Sermão do Monte. Os versículos 17 a 19, 17, 18 e 19, fala assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Jesus não veio para nos desobrigar de guardar a lei. Ao contrário, ele veio para nos ensinar o verdadeiro sentido dela. Ele veio para dar uma ressignificação, ou para dar uma significação da lei. Ele veio para nos trazer sentido desta lei. Então, nós não podemos dizer, hoje eu vivo no tempo da graça, a lei não importa mais. Não, negativo. A lei, ela está ressignificada em 2 grandes mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então ele está ressignificado. Ou seja, para você amar a Deus e amar o próximo, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode todos aqueles 613 mandamentos, você tem que observá-los. É necessário que isso aconteça e nos guiar de tal modo que ele seja que seja cumprida em nossa vida essa lei. A gente tem que preservar esse comportamento em nossa vida, e não somente através do perdão dos nossos pecados, do sangue do Cordeiro, que é Jesus, mas também através de uma obediência positiva. Essa obediência positiva, obedecer a Jesus, é obedecer tudo aquilo que está prescrito na lei, tudo aquilo que está prescrito no Evangelho. Se o Evangelho está dizendo que nós devemos amar o próximo, amar as pessoas, amar os homens como Jesus nos amou, nós temos que observar todos os mandamentos que estão na palavra. Através do sangue de Jesus, do qual a lei nos fala e ensina, somos salvos, somos perdoados, mas pelo poder da salvação em Jesus, agora somos capacitados a obedecer positivamente aos preceitos da lei e dos profetas. Não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Nós temos que observar a lei e os profetas. É porque já somos salvos, não para ser salvo. Amém, pessoal? Somos pessoas transformadas na nossa mente, que nos arrependemos dos nossos pecados, que preservamos um caminho santo e que passamos a seguir a Jesus. Então, como seguidores de Jesus, a lei de Deus no Antigo Testamento, ele passa a ser o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida.
a gente passa a cumprir a lei, não como peso, não como obrigação, mas como um prazer e uma segurança de um caminho que é seguro, de fato. A obediência à lei não é uma mera observância externa ou rígida de uma série de regulamentação. Mateus 5:20 fala o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça de Cristo é muito mais profunda que as dos escribas e fariseus. Ele explica que, ao contrário do que os escribas e fariseus pensavam, não matar é mais do que não tirar a vida de alguém, é não odiar, é não ofender, é buscar o bem. Ou seja, odiar e ofender é como se você estivesse matando as pessoas. Lá no Antigo Testamento, matar era literal. Agora não, aqui debaixo da graça, odiar, ofender, isso é matar as pessoas. Falar mal das pessoas, difamar as pessoas, isso é matar o caráter das pessoas, a lisura das pessoas, enfim, é matar as pessoas. O não adulterar é mais do que não ter relações ilícitas, é não cobiçar, é não se alimentar de pensamentos impuros. O não julgar falsamente é mais do que não usar o nome de Deus em vão, é sermos pessoas de palavra, é sermos pessoas que cumprem o que dizem, é falar a verdade, é o sim, sim, não, não, que diz a palavra de Deus no Novo Testamento, não é verdade? A lei e os profetas, então, não são aquilo que os escribas e fariseus pretendiam que fosse, aquele monte de regulamento externo de aparência, mas a lei é a vontade de Deus revelada no Antigo Testamento, como expressão de corações renovados pelo conhecimento de Deus. O cumprimento da lei é o amor. Para Jesus, o que é o cumprimento da lei? É o amor. É o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Acabou. Pá! Isto é a lei e os profetas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. A intenção de todos os mandamentos que Deus nos deu em relação aos homens é que façamos o bem a eles. Em outros lugares, Jesus repete esse ensino, quase com as mesmas palavras. Mateus 22:35 a 40, ele fala assim: em um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, o grande propósito do Antigo Testamento é o amor. Amor para com Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador. E amor para com o próximo, os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas para que não nos degeneremos em sentimentalismos enganosos, e ele nos ensina o que significa o amor. O amor é tratar o nosso próximo da mesma maneira como nós desejamos ser tratados e tendo como padrão a lei do Senhor. Como é que nós desejamos ser tratados? Como que você deseja ser tratado? Uma das coisas que eu posso dizer com certeza é que você não deseja ser julgado, criticado, condenado. Você também não quer que as pessoas se tornem um empecilho à sua fé ou ao seu relacionamento com Deus. Todos nós temos consciência de que somos pecadores, fracos e limitados, e queremos e precisamos ser perdoados e fortalecidos para andar com Deus. Não desejamos ser agredidos, não desejamos ser traídos, nós desejamos ser amados.
não desejamos ser roubados, não desejamos que mintam a nosso respeito. Ao contrário, que nos façam o bem, não é verdade? Em todas as cartas de Paulo, o apóstolo nos apresenta inúmeros exemplos do que isso quer dizer em nossa vida cotidiana. Romanos capítulo 13, Romanos 14, nos dão esse exemplo. Eu vou ler um trecho aqui de Romanos 12, do versículo 3 a 21. Olha só que texto maravilhoso, que texto tremendo. Nos traz um padrão, ele nos traz um padrão da vontade de Deus para nossas vidas, ele nos traz um padrão de comportamento, de posicionamento, de quem é cheio do Espírito Santo, um posicionamento de quem quer ser cheio do Espírito Santo. Ele nos traz aqui uma orientação e um padrão de quem quer ser grande no reino de Deus. E fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, tudo isso em prol do corpo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos da esperança. Sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha, lá no Salmo 37, 5, fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Todos nós desejamos que o Senhor satisfaça os desejos do nosso coração. Se eu perguntar, levanta a mão, quem deseja que o Senhor realize os seus sonhos, tudo que está no seu coração, todo mundo vai levantar a mão. Gente, olha só, essa referência que eu acabei de ler aqui, Romanos 12, de 3 a 21. Se você fizer tudo isso aqui que está de 3 a 21, Romanos 12, de 3 a 21, se você fizer tudo quanto está escrito aqui, você vai acertar em cheio em agradar o Senhor. E tudo quanto você pedir a Deus, certamente Ele vai te dar. Por quê? Porque você chamou a atenção de Deus, porque você agradou a Deus. É esse o padrão que Deus quer de nós cristãos. Esse é o padrão cristão. Esse é o padrão cristão.
Romanos 13, de 8 a 10, fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Você quer cumprir a lei? Ame ao próximo. Pois isto é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Gente, aqui ó, Romanos 13, de 8 a 10, aqui afirma que a lei e os profetas é o Antigo Testamento. Afirma que os mandamentos, até mencionou aqui alguns, não furtará, aqui ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás, dando um exemplo da lei. Aí fala: e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A lei foi revogada? Não foi revogada. O cumprimento da lei está de maneira que um pouco diferente. Não há mais o peso de se cumprir a lei de maneira religiosa. Agora é a função do Espírito Santo em nós, a presença do Espírito Santo em nós, a força do Espírito Santo em nós, a santidade do Espírito Santo em nós, o amor sobrenatural do Espírito Santo em nós é que vai amar o próximo em nossas vidas. O nosso amor de amar o próximo não é o nosso amor, é o amor do Espírito que está sobre nós. Essa que é a ressignificação da lei e os profetas na vida do cristão. Não temos como comentar todos esses versículos aqui que nós lemos, mas em síntese, o cumprimento da lei é o amor. Amor incondicional. Mas o amor, ele não é sentimentalismo. É claro que os sentimentos fazem parte, mas o amor, gente, é atitude. Amor faz o uso do bom senso. O amor se torna zeloso e responsável pelo bem-estar do nosso irmão, o nosso próximo. Ou seja, amar as pessoas é uma decisão. Amar as pessoas não é um sentimentalismo. Por isso que Jesus fala, amar o próximo, inclusive os nossos inimigos. Como eu vou sentir amor por um inimigo? Nunca que eu vou sentir amor por um inimigo. Mas eu posso decidir amar aqueles que me ofendem. Eu posso decidir abençoar aqueles que me ofendem ao invés de amaldiçoá-los. O amor nos conduz a fazer o uso dos nossos dons espirituais, porque é o Espírito de Deus, através dos seus dons, do sobrenatural dele, é que nos capacita a amar, para a edificação da igreja, pois nós somos membros uns dos outros. Daí, o amor nos torna humildes, submissos uns aos outros. O amor nos torna liberais no uso dos nossos dons e talentos. O amor nos torna misericordiosos. O amor nos torna paciente. O amor nos torna perseverantes. O amor nos faz simpatizantes das aflições alheias. O amor nos faz pacificadores. O amor é a maneira como a graça de Deus lida conosco. Amém? É a maneira como Deus nos ensina a lidar com o nosso semelhante, seja ele da igreja ou seja ele fora da igreja, seja ele amigo ou seja ele inimigo, seja ele da fé ou não da fé. Para andar de acordo com a lei do amor, nós podemos contar totalmente com a graciosa ajuda de Deus, e nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso que Jesus falou, não fazei com a sua força ou com a tua sabedoria, busque a Deus. Aí ele menciona lá em Mateus 7, né? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei, abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Nós dependemos dessa ajuda de Deus. Mas não somente dependemos, podemos contar com essa ajuda, com essa graça, confiadamente, porque Deus é bom. E Ele não somente nos diz que
o que ele requer de nós, mas também concede o que de nós requer. Ele nos capacita, ele nos chama a responsabilidade e nos capacita para isso. Ele opera em nós o teu querer e realiza a tua vontade. Não é assim? Não é ele, o operar não está nele? Os versículos seguintes, depois de falar sobre isso, nosso Senhor diz que o caminho da vida é estreito. Logo depois do versículo 12, ele começa a falar sobre isso, que não é fácil, o caminho é difícil e é importante nós nos esforçarmos para entrar neste caminho. Como diz o apóstolo Paulo, o amor é o caminho sobremodo excelente, mas o caminho do amor não é largo e ele é estreito. Com isso, Jesus quer dizer que não transitando por nós, não podemos transitar por ele naturalmente, tem que ser de maneira sobrenatural. Como já disseram anteriormente, somos maus. Mesmo os que têm melhor temperamento, somos naturalmente egoístas, somos arrogantes, nós somos, enfim, nós somos seres humanos, nós somos naturais. Então nós temos que buscar o sobrenatural para que isso nos capacite. E ainda que esteja mais excelente caminho, ainda que nós estejamos no mais excelente caminho, muitos não encontram o caminho do amor, porque é um caminho difícil. Por isso, é preciso o esforço da alma, isto é, desejo de Deus e fome de Deus. É preciso a ajuda do alto. Nós temos que invocar o nome de Jesus, invocar a presença do Espírito Santo. Se você deseja amar a Deus sobre todas as coisas e deseja amar o próximo como a ti mesmo, são 3 direções de amor: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. É necessário que você busque a Deus. É necessário que você tenha sede e fome de justiça. É necessário que você esteja decidido a amar. Quando você decide amar, aí pronto, você aprende que você tem que buscar de Deus. Você por si só, pela sua força e pelo seu conhecimento, você não vai conseguir. Ora, essa ajuda do alto, Jesus já nos informou que está à nossa disposição. Ele falou: pedi, buscar, batei, abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. O texto paralelo é o versículo 8 de Lucas 11, que fala assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Com essa escritura, nós concluímos que ele quer dizer que o Espírito é a fonte de todas as boas coisas que Deus nos dá. Quando nós pedimos sabedoria, o Pai nos dá mais do teu Espírito Santo. Quando nós pedimos paciência, o Senhor nos dá do teu Espírito Santo. E quando pedimos mais amor, pois como ele mesmo diz em Romanos 5,5, ele fala assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o amor é derramado em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus em nós que nos capacita a amar. Temos que pedir perseverantemente a Deus o amor sobrenatural e dele para vivermos em amor. O Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem adoramos, o Deus da nossa salvação, ele é todo justiça, retidão, amor e bondade. Seus mandamentos, eles são a expressão de seus bons desejos para conosco. A sua vinda no mundo em Jesus é a mais alta manifestação deste amor, pois ele deu a sua vida na cruz do Calvário para sofrer o nosso sofrimento, o castigo da nossa obediência aos seus santos mandamentos. Depois que ele ressuscitou, Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo,
que venha habitar em nosso coração, na alma de todo aquele que recebeu a Jesus. E assim nós somos capacitados a andar em amor como Cristo nos amou. Somos capacitados a viver de acordo com a lei do Senhor, com as almas restauradas, as nossas almas restauradas, gozando de felicidade em nosso relacionamento, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Então, eis aqui o segredo. O segredo é sermos cheios do Espírito Santo, é buscar a capacitação do Espírito Santo para cumprirmos esse chamado de Jesus. Tomar o cálice da salvação e viver perto do nosso Deus, amando a nossa família, amando a nossa igreja, amando os nossos irmãos, amando os que são de fora. Então, resumindo tudo isso que nós falamos, essa é a lei e os profetas. Amém, pessoal? Eita ferro, que palavra maravilhosa! Deus é bom. Olha como Jesus é maravilhoso. Jesus, ele nos tirou o peso de 613 mandamentos. Ele nos tirou o peso e nos colocou e nos deu o Espírito Santo. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, o que seria de nós? Como amaríamos ao próximo como a nós mesmos? Jamais conseguiríamos. Este amor é um amor sobrenatural. Só o amor sobrenatural é capaz de amar o próximo como Jesus nos amou. Jesus nos amou com um amor sobrenatural. Ele nos amou de maneira incondicional. Jesus nos amou de uma maneira excepcional. É assim que nós devemos amar o próximo. Porque como eu conseguiria amar o inimigo, amar aquele que me ofende de maneira natural? De maneira natural eu vou querer dar o troco a ele. De maneira natural vai ser pedra sobre pedra. Ou seja, de maneira natural eu vou dar a resposta na mesma proporção da ofensa. Mas de maneira sobrenatural nós seremos misericordiosos para com os outros. Amém, pessoal? Olha, eu espero verdadeiramente que esta palavra tenha sido bênção para todos que estão nessa live, para todos que estão assistindo no YouTube. Eu espero verdadeiramente que essa palavra não tenha saído de mim para vocês, mas tenha descido do trono de Deus para a vida de vocês, e que isso seja revelação na vida de vocês, e que isso faça diferença na vida de vocês. Eu oro para que verdadeiramente essa palavra seja uma semente poderosa em seus corações, e que vocês assimilem isso e passam a viver a palavra de Deus em vocês. A palavra de Deus não é para ficar num livro, a palavra de Deus é para pulsar nos corações e nós vivermos isso na prática e sermos cartas vivas em nome de Jesus. Assim o Senhor será glorificado na minha vida, será glorificado na sua vida, e construiremos esse reino. Estamos construindo esse reino. Logo logo ele está chegando, logo logo ele está voltando, e nós estaremos lá na glória. Vai ser uma grande festa, e eu espero que todos vocês estejam nessa festa. Eu já estou com o convite aqui, ó, prontinho para ir. Você já está com o convite prontinho para ir? Prepare-se então. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Hoje é terça-feira. Quinta-feira no @IknaChurch, @IknaChurch, aqui no Instagram, nós temos grupo familiar IknaChurch. Nesse grupo familiar nós estamos com uma série fantástica. A série é sobre fundamentos bíblicos, fundamentos da palavra de Deus para edificar a nossa fé. E estamos dentro da série de fundamentos, estamos desenvolvendo uma minissérie de 6 episódios. Nós vamos ministrar o 4º episódio, é como liberar a fé. Estamos falando sobre fé. Quinta-feira, como liberar a sua fé. Você tem fé e você faz essa fé acontecer. Para ela acontecer de fato e ter efeito, você tem que liberá-la. Como é que você faz isso, hein? Você já parou para pensar? É necessário liberar a fé? É necessário? Então, venha, esteja conosco aqui quinta-feira, 20 horas, IknaChurch.
@Equina Church, como liberar a fé. Estaremos aqui desenvolvendo esse estudo, vai ser muito legal. Domingo aqui no Ionaldo.costa aqui no Instagram, domingo 10 da manhã, culto da família. Espero todos vocês lá. Eu vou orar agora despedindo e a gente vai encerrar. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de vocês, sobre as suas casas, as suas famílias, e que esta unção, o poder de Deus, a mão poderosa dele seja sobre nós e nos livra do dia mal, do homem mau, do homem sanguinário, nos livra das doenças, nos livra, Senhor, dos infortúnios e dos imprevistos, e que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas, e que nós sejamos testemunho do Senhor aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tchau.